Fala galera, estamos na nossa aula 2 sobre tabela verdade, né? Lembrando que é uma série de 5 vídeos. O primeiro vídeo eu falei sobre a conjunção, que é o ezinho. Nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre a disjunção inclusiva, que é o ou, e o seu símbolo é esse Vzinho aqui, tá certo? Então nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez da aula 1. Eu vou partir de um exemplo, tá? Simples, que faz com que você entenda de uma vez por todas como que você vai formar a tabela do ou, beleza? Então vamos lá. O exemplo ele diz o seguinte: empresa contrata funcionário que fale inglês ou fale espanhol. Então eu li a mensagem do meu problema e eu percebo o ou aqui, ó. Então automaticamente eu lembro, vou utilizar a tabela do ou, percebe? Que é chamado de disjunção inclusiva, lembrando que a nomenclatura ela é muito importante. Você precisa decorar o nome, bem como a sua tabela. E também o seu símbolozinho, correto? Vamos lá então, como que eu faço? Eu peguei essa primeira proposição, chamei de Pzinho, a segunda chamei de Qzinho, que são as duas letras mais usadas, correto? E aí eu já fiz o desenho da minha tabela aqui. A primeira coisa que você vai fazer então é o seguinte: nessa primeira coluna, eu coloquei aqui, ó, proposição P. Na segunda, eu coloco o Q. E agora eu já uso a minha simbologia, ou seja, P ou Q. E aí você percebe que a nossa tabela, ela tem um total de 4 linhas. E na aula passada nós vimos já uma fórmula que nos fornece essa quantidade. E é muito importante que você não esqueça ela mais. Por quê? Na formação de cada tabela, você vai precisar fazer esse cálculo. Então, a fórmula é dado por 2 elevado a n. E aí você volta no nosso exemplo e percebe que eu tenho aqui, ó, proposição P e Q, então são duas. Então, eu pego e faço o seguinte: 2 elevado a 2, tudo isso é igual a 4. Então, a nossa tabela, ela terá um total de 4 linhas, correto? Então, vamos lá. Na primeira coluna e na segunda, é sempre igual para todo mundo. Ou seja, na primeira coluna, as duas primeiras linhas você vai colocar V e as duas últimas você vai colocar F, correto? Sempre dessa forma. A segunda você alterna. Na primeira é V, a segunda é F, na terceira é V e na quarta é F. E agora a gente vai linkar a mensagem do nosso exemplo com a nossa tabela, para que a gente possa preencher o resultado final, correto? Então vamos lá. Empresa contrata funcionário que fale inglês ou fale espanhol. Imagina a empresa. Chega uma pessoa, né, que tem interesse pela vaga. Aí, essa pessoa é a nossa primeira linha. O que eu percebo? Que essa pessoa, ela fala inglês, então por isso o Vzinho, ela fala inglês e ela fala espanhol ao mesmo tempo. Ela fala as duas línguas. Então, a empresa busca uma pessoa que fale inglês ou espanhol. Você concorda comigo se ela falar as duas? Melhor ainda? Pronto. Então, essa primeira pessoa, ela fala as duas línguas. Então, verdade. Ela é uma candidata que a empresa procura. Muito bem. Aí, na segunda linha, representa uma segunda pessoa que vai nessa empresa. Só que essa segunda pessoa, ela fala inglês e não fala espanhol. Mas a empresa, ela procura uma pessoa que fale inglês ou espanhol. Ela não precisa falar as duas línguas, apenas uma delas. Então, essa segunda pessoa fala apenas inglês. Então, tá tudo certo. É isso que a empresa também está procurando, né? Na terceira linha, nós temos uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ela não fala inglês, mas ela fala espanhol, beleza? Então, né, a empresa procura alguém que fale uma das duas línguas, pelo menos. E essa terceira pessoa, ela fala espanhol. Então, beleza, tá certo. E, por último, foi uma pessoa que não fala inglês e também não fala espanhol. E a empresa procura uma pessoa que precisa falar uma das duas línguas, correto? Logo, se essa última pessoa não fala nenhuma das duas, logo ela não serve para a nossa empresa. Então, quando eu penso na tabela do ou, tá? Né, o resultado final é isso, VVVF, e aí cuidado para você ligar aqui, ó, certinho? Então, é a segunda tabela que você precisa decorar.
para que você possa resolver os inúmeros problemas que virão pela frente. Beleza? Então essa foi a nossa aula 2. Se for preciso, reveja a aula, compartilhe, curta e vamos juntos conquistar a sua aprovação. Até a próxima aula. Valeu!